Tocamos ficha. Bom dia, pessoal. Voltamos aqui para o Tópicos Especiais de 20 de abril de 2021, da disciplina de treinamento físico. Vamos falar hoje sobre a tabela fisiomecânica que eu propus para vocês, tá? Vocês deveriam ter preenchido, eu vi que não foram todos, mas acho que não está todo mundo interessado em ganhar ponto, então tudo bem, mas tá lá ela à disposição. E até a sugestão que eu vou fazer é vocês refletirem depois do que eu vou falar sobre essa tabela. Eu sei que eu dei pouca informação, então fiquem bem tranquilos, tá? Se alguém se sentiu... Às vezes, quando eu dou tarefas e ela é um pouquinho demasiada, tem aluno que não gosta, porque não gosta de andar na região incerta, assim, insegura, né? Se não entendeu completamente a tarefa, o que eu deveria fazer. Eu sempre digo que é importante tentar fazer da melhor forma possível e tentar procurar saídas, né? E eu vi que, sim, teve gente que fez isso. Bom, a maioria fez, né? Achou saídas aí, inclusive talvez olhando o colega, como respondeu e tal. E a ideia é essa, é a gente nesse processo está aprendendo, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essa tabela que vocês criaram, mostrando ela mesmo aqui. E a gente já fala do... Vamos ver, gente, aqui se aparece, né? Eu abri tanta coisa. Vocês estão vendo aqui o arquivo do Excel agora, não? Tá. Muito bem, pessoal. Vamos relembrar do que era essa tabela, né? Era uma tabela que indicava analisar um exercício do ponto de vista fisiomecânico, né? O que acontecia? Eu comecei dando o exemplo do início do sprint, né? Os primeiros metros do sprint. Qual era as características fisiomecânicas desse tipo de movimento, tá? E aí a gente começou com coisas mais simples, né? Que tipo de ações aconteciam concêntricas, né? Portanto, se eram concêntricas, que tipo de trabalho mecânico acontecia positivo, tá? Isso aqui é fundamental porque tem a ver com fluxo de energia durante o fluxo de energia fisiomecânico, né? Isso é fundamental do ponto de vista fisiomecânico, né? Qual era a eficiência muscular, portanto, também outra informação bem interessante, porque nos indica que nesses tipos de contração, quando é contração concêntrica, eu tenho em torno de 25% de eficiência muscular. Isso significa dizer que para eu gerar 100 joules de energia mecânica, que é movimento, por exemplo, que pode significar eu acelerar à frente, como no sprint, né? Eu preciso de 400 joules de energia metabólica. Mesmo que esses valores não tenham muito sentido para nós, né? 400 joules, o que é isso? É muito, é pouco? É só importante saber que é 4 vezes mais de energia metabólica para gerar aqueles 100 joules de energia mecânica. Imaginem isso como uma fábrica, tá? Na fábrica lá eu tenho a minha caldeira, digamos assim, onde eu tenho que botar carvão para gerar uma energia, e dali vai surgir um produto, que vai ser a saída dessa fábrica, né? O que vai sair de produto disso, né? E é interessante que eu preciso botar dentro dessa fábrica 4 vezes mais daquilo que eu vou reutilizar lá em forma de produto na saída, que poderia ser o movimento. Essa fábrica são os músculos nossos. Então, eu uso 4 energias para produzir uma energia mecânica na saída dessa fábricazinha, quando eu tenho contrações concêntricas. Interessante é que quando as ações são excêntricas, são 4 vezes maior. Alguém botou aqui 5 vezes. Não está errado também, os valores são entre 100 e 125. E a gente gosta de dizer que é 100 só para fins de cálculo, mas não está errado 125. Tá? Mas a gente costuma dizer que é 100% de eficiência. E isso é muito bom. Isso significa que durante ações excêntricas, aquela fábrica, os músculos, eles têm uma eficiência muito boa. Eu jogo 100 joules, né, de entrada ali de energia química e vai me cuspir 100 joules de energia mecânica, essa fábrica, né? Então, ela tem esse reflexo energético. Isso serve para aterrissagens, frenagens, né? Tudo aquilo que envolve excêntrica. Descer escada, descer lomba, né? Ações desse tipo. Aqui vem um fator que eu falei pouquíssimo também, que é a eficiência de transmissão desse sistema. Aí não é mais muscular, mas sim de como essa energia depois é deslocada para o ambiente externo,
tá? Eu tenho que lembrar que essa fábrica que eu falei aqui, muscular, é quando a gente fala só de músculo, é o que vocês aprenderam em fisiologia, quando falaram dos tipos de fibra para vocês, e como é que era a rota metabólica mais eficiente, se era oxidativa, se era anaeróbica, qual era a repercussão em tempo, né? Que a gente sabe que exercícios de longa duração são executados com rotas metabólicas mais oxidativas, só que o problema é que não geram grande potência, né? Tem um certo limite, dali eu tenho que usar anaeróbico e aí eu entro em fadiga rápido, né? Toda essa repercussão é tudo do meu motor, só que eu tenho um problema que é levar essa energia para o ambiente também, e isso muitas vezes é esquecido, e aí entra a biomecânica, a cinesiologia, e aí que eu integro as coisas, eu começo a pensar o meu aluno de forma mais integrada, né? Nessa eficiência de transmissão. É mais difícil de calcular ela, mas eu sei pelos tipos de exercício, né? A gente já tinha comentado, assim, quando são exercícios locomotores de caminhada e corrida, a eficiência é baixa. Quando é o ciclismo, a eficiência é alta, essa eficiência de transmissão, né? E a natação é terrível, é baixíssima, né? É por isso que a gente gasta tanta energia para nadar, é por causa dessa eficiência de transmissão, que é chamada na natação também de eficiência de propulsão. Tá? É um sobrenome para essa transmissão. Tá? Muito bem. E o resultado disso? O gasto de energia relativamente alto ou baixo, em comparação com os tipos de exercício, né? Então, a gente sabe que onde tenha muita concêntrica, geralmente o gasto de energia é alto, né? Uma repercussão disso, por exemplo, até eu vi que alguns alunos da turma trabalham com a professora Ana Kanitz e alguns foram alunos, né, em disciplinas já de atividade aquática. Eu fico muito feliz, porque eu me dei conta quando eu vi o projeto das mulheres na ciência e eu vi que tinha alunas participando lá no projeto com a Ana. E aí eu liguei as coisas. Eu acho que a Ana participou também ali da nossa disciplina, e aí eu linkei as coisas. Eu lembrei, mas a Ana, claro, já está dando aula para eles. Para mim, a Ana é sempre uma professora nova, recém-entrada na URGS, mas já não é tão recém, né? Já faz alguns semestres que ela está por aí. E é muito legal saber disso, porque ela é uma parceira de pesquisa de muitos anos, né? Uma queridona, assim, muito legal, assim, muito tempo de trabalho, o professor Cruel lá com o grupo dele. É muito legal isso, gente. Mas, por exemplo, que vocês devem ter visto lá com a Ana Kanitz, é que em exercícios aquáticos a gente tem muita contração concêntrica. Tem também excêntrica, é verdade, mas em muitos movimentos mais lentos são puramente concêntricos. Nesses exercícios onde a predominância é concêntrica, isso é interessante lembrar, e isso nos reflete no seguinte modo: os exercícios dentro da água geram um gasto de energia muito grande, que não é só devido ao ambiente em si. Claro, eu me movimento nesse ambiente, eu gasto mais energia do que se fosse no ar, né? Claro, é verdade. Mas também tem outra questão: os movimentos são predominantemente concêntricos. Então, a eficiência relativa ela é baixa também, comparado a vários movimentos terrestres. Tá? Então, claro, quanto menos for isso, se tiver alguma excêntrica ali no meio, essa história já não é tão assim forte. Mas em vários movimentos de hidro mais lentos, etc., o concêntrico vai impactar muito. Isso significa o quê? Que o movimento dentro d'água vai ser duplamente mais dispendioso. Um por causa do meio em si, né, que é resistivo e tal, mas outro também pelo tipo de contração, tá? E essa eficiência relativamente baixa, né? Também vai entrar nessa análise aqui, só fazendo um gancho com outro assunto que a gente nem falou muito, que é os exercícios aquáticos, mas que dá para fazer esse link também, essa análise fisiomecânica geral, né? Tá? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês agora um outro raciocínio que vai ajudar a pensar sobre isso, tá? Que é uma coisa que, de novo, não é para a gente decorar completamente, não é uma soma de 1 mais 1 é 2, mas nos ajuda a pensar sobre essa fisiomecânica. Quem fez esse exercício vai ter mais chance de entender o que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar para vocês uma figura que eu mostro lá para os meus alunos do mestrado, que tem a ver com fluxo de energia. Tá? E esses tipos de movimento que vocês analisaram têm fluxos de energia específicos. E agora a gente vai tentar entender eles, nós vamos diferenciar ali, a gente fez os mais simples, aqueles que só produzem trabalho positivo e aqueles, ou que predominante, produzem trabalho positivo ou negativo. Né? Agora a gente vai ver também quando tem misturas disso
e a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada, mas aí a gente entende o fluxo de energia que acontece no exercício, que muito aluno tem dificuldade de entender, e vocês deveriam entender isso quando começam a entender a fisiologia geral lá, só que não é dado, tá? E isso é super importante para o exercício. Eu vou mostrar agora. Estão vendo aqui o artigo, pessoal? Tem uma figura aqui, né? Eu não lembro se eu já mostrei para vocês. Não, né? Vocês lembram de ter visto essa figura? Só para não... Essa é coisa de velho, começa a falar do mesmo assunto 3 vezes seguidas, para evitar, né, o risco. Bom, então tá, gente, olha só. Aqui, o Roberts, nesse artigo, com o Azizi, ele vai propor 3 tipos de fluxo de energia que acontecem em movimento humano, tá? Que vão, de certa forma, englobar uma das possibilidades para vocês ali do que vocês viram na tabela do Excel. E eu vou pedir para vocês adicionarem essa análise também, tá? Nós vamos chamar isso aqui de fluxo, ou vamos ser assim, ó, tipo de fluxo de energia, tá? Qual é o tipo, qual é a demanda essa desse fluxo de energia? Vamos entender cada uma delas. Aqui ele propõe 3 principais. Não vou começar com a A, vamos começar com a B e a C, que elas são mais isoladas, digamos assim. O que eu tenho aqui? Eu tenho situações de power amplification, tá? É um termo que está virando já um jargão em análise mecânica de movimento e função do músculo e do tendão em vários tipos de movimento, tá? Com repercussões no controle motor super interessantes, que tem de mais moderno até em locomoção hoje em dia. Mas assim, ó, o power amplification, ou amplificação de potência, são situações em que o nome já indica, né? Eu vou aumentar o meu grau de potência enormemente. E nesse tipo de movimento, olhem só, o fluxo de energia ele tem cores aqui vermelhas, tá? E o cinza seria onde está sendo transmitido, onde não é a fonte, onde não está passando energia. Então, o vermelho é o que interessa aqui, tá? E aqui está muito claro, vejam que é um sistema simples, tá? Vamos tentar entender bem. Essa elipse seria energia no corpo como um todo, seria energia no meu centro de massa, a energia do meu corpo como um todo, representaria isso, tá? Eu tenho esse sistema, eu tenho esse corpo, o meu corpo, o organismo, com muita energia ou baixa, sendo ligado a uma parte desse corpo que é o meu propulsor, vamos chamar assim. É a nossa perna, que é a nossa principal propulsora em muitos gestos, né, em muito tipo de movimento, que vão estar ligado, essa perna vai estar ligada a um sistema de articulação, uma articulação com um sistema ósseo, né, estruturas ósseas, tá? Que vão ter aqui um gerador dessa potência, que são uma unidade músculo-tendão simplificada. A gente sabe que não é assim, são várias, né? Nós temos extensores do quadril, extensores do joelho, flexores plantares, mas aqui tá simplificado, tá? Uma unidade músculo-tendão ligada em série, tá? Onde eu tenho a parte muscular e a parte tendinosa. Vejam o que acontece nesse fluxo de energia. É bem simples, né? Nessas situações, no Power Amplification, eu vou ter o início aqui da energia sendo produzida internamente nos meus motores biológicos, meus músculos, né? Eu vou contrair esses músculos e eles vão gerar energia. Mas para onde vai essa energia? Primariamente, ela é transmitida para tendões, né? E dos tendões são ligados a ossos, né? Que vão gerar o movimento nas articulações, e essa energia que é transmitida para os tendões, ela vai para o organismo. Em termos de quê? De energia mecânica, que é quase sempre energia potencial e ou cinética. Energia potencial é eu ganhar altura, né? É eu me levantar da cadeira, simplesmente. Eu arranco, eu uso músculos que transmitem para tendões e boa parte dessa energia que é produzida nos músculos vai para o meu organismo, vira movimento, vira altura do meu corpo ou vira velocidade, que seria ligada à energia cinética. 2 tipos de energia mecânicas importantes, potencial e cinética. Tá? Movimento, eu poderia falar assim, movimento, mas movimento é perigoso, tá? Lembrem que tem a ver com essa altura ou velocidade. Mas, em última análise, é movimento.
Então, vejam aqui a ordem, o fluxo dessa energia. Tá? Que exemplos que a gente tem aqui, gente, nesse Power Amplification, dentro do que a gente já viu em aula? Botem no chat ou liguem o microfone e sugiram. É os saltos, não? Por exemplo, salto. Só que agora o salto é um bom exemplo para a gente pensar esses fluxos de energia. Só que vão ter saltos específicos que vão ter essa característica. Até pelo desenho do corpo aqui a gente pode ver que tipo de salto vertical, por exemplo, vai ter um tipo de salto vertical que vai ser representativo desse Power Amplification. Outros não. Eu não vou deixar vocês pensarem, eu vou perguntar no final, tá? Vamos para um segundo exemplo nosso, é o Power Attenuation, que seria a atenuação de potência, né? O nome já indica, né? Os meus músculos ali, minhas unidades músculo-tendão funcionando como atenuadores de potência, né? Eles vão reduzir os níveis de potência através de ação, né? Que nós vamos ver que é muscular também, mas os tendões vão estar participando, vejam aqui. Então, o que acontece aqui? Aqui, geralmente, no exemplo, o meu corpo vem com altos níveis de energia. Tá? Isso aqui, ó, meu corpo está no ar, aqui no exemplo, ele está mais alto, então poderia estar pensando que ele está em queda livre. Né? Poderia ser um drop jump, por exemplo. Tá? Meu corpo está em queda livre ganhando velocidade, ou seja, ele tem muita energia no organismo. Quando eu faço a tarefa de aterrissagem, eu resolvo esse exercício, essa energia ela passa por tendões e vai para músculos. E nos músculos ela é ali transformada. Claro, lembrem que a energia sempre se transforma em alguma coisa, né? Não é que desaparece simplesmente, ela se transforma. Nesse caso aqui, ela se transforma em calor. Tá? Quase sempre a saída disso, quando a gente não entende bem para onde vai, muitas vezes é essa saída, vira calor. Tá? E isso acontece nas aterrissagens. Né? Boa parte da energia mecânica, que era a altura, energia potencial ou energia cinética, em velocidade, vai se transformar em calor nos músculos. Os músculos vão atenuar essa potência, transformando isso em calor. Né? E às vezes não precisa virar movimento de novo. Muitas vezes simplesmente aterrissa e para, dependendo da tarefa. Né? Eu tenho que fazer uma tarefa lá de aterrissagem e parar num ponto baixo. É isso, meus músculos vão atuar. E nesse caso aqui, gente, os músculos, quando a situação é mais simples, seria só de músculos, o que os músculos estariam fazendo? Que tipo de contração estariam fazendo nesse Power Attenuation? Olha, dá para ver a dica até pelos tipos de movimento. Excêntricas, né? O downhill, né? O landing, aterrissagem, né? Situações de desaceleração, né? O downhill, decline, running, né? Muito bem, então aqui eu tenho dois casos de fluxos de energia. Vejam que isso aí é energia mecânica, só que o pessoal tem dificuldade de entender do corpo como um todo, mas é isso, energia do corpo todo que vai para músculos e tendões, tá? Ou contrário, ou energia dos músculos que vão para o nosso organismo, que vão virar movimento, tá? E aqui foi os dois exemplos que a gente deu em aula. Eu pedi para vocês me darem situações específicas, onde nós dissemos que os músculos atuariam concentricamente, excentricamente, né? Tem a ver com essas duas situações e com esses fluxos de energia. Tá? E isso provavelmente vocês não viram quando foi dado esse conteúdo para vocês em algum momento de concêntrica e excêntrica, sobre como responde o corpo frente a essas ações. Tá? Mas isso é interessante, porque tem a ver com o movimento geral. Né? O aluno de vocês não é uma ação concêntrica muscular perdida lá, ela é ligada ao corpo que faz esse fluxo de energia, produz assim. Tá? E eu tenho a terceira tarefa aqui, que é de conservação de potência, ou conservação de energia. Tá? Aqui o salto vertical vai nos ajudar também, Edilene, tá? Mas a gente vai ver que vão ter tipos de saltos que vão ser específicos. É isso que eu vou perguntar para vocês no final, depois que eu explicar essa terceira. Na verdade, aqui está como A, né? O que vem aqui? Ó, vejam só, aqui tem a dica já da energia. Ó. Energia no organismo, tá? Onde
eu tenho uma ação, vejo que o meu corpo cai, quase sempre isso aqui está ligado a uma aterrissagem, é o exemplo mais fácil da gente entender isso aqui, né? Para eu não me estrebuchar no chão, eu contraio músculos e energia passando pelo tendão, tá? Só que aqui tem uma dica que o Roberts vai ver, que vai ter muito tipo de ação dessas, que na verdade a energia nem vai ao nível de músculo. O músculo se contrai isometricamente, mas boa parte dessa energia armazenada em tendão volta para o organismo. E aqui que eu tenho um sistema de conservação de energia. É uma energia que ela é grátis, né? Ela não custa ATP, digamos. É uma energia que vem do salto anterior. Né? Aquela queda anterior que me deu energia no organismo, me deu energia cinética e potencial, ela é armazenada em tendão e é reutilizada no tendão, como se fosse a funda, né? Eu alongo e largo ela, né? E isso vai me dar de novo energia no corpo. Isso vai me ajudar a me manter saltando aqui nessa segunda fase, ou até, muitas vezes, aumentando a altura de salto, se for um salto em distância, o último passo do salto em distância, no caso. Vai me ajudar essa conservação de energia também, que vai adicionar energia ao produto total. Tá? Mas aqui é usado como exemplo, como sistemas de conservação de energia. Onde é que se aplica bem isso? Corridas, por exemplo. O sprint na velocidade máxima, a corrida de distância, tá? Saltos verticais no mesmo lugar, vários saltos, não o primeiro, mas vários, né? A continuação de saltos, né? Eu vou me utilizar disso também. Boa parte daquela altura que eu tenho durante os saltos é ganho através desse sistema de conservação, tá? De energia. Isso aqui vai estar ligado à economia de corredores, né? A marcação de desempenho em corredores de distância, a gente já falou disso em alguns exemplos, né? Mas aqui está o fluxo de energia que acontece. É uma energia do organismo que vai para tendão e do tendão volta para o corpo, ou para o organismo, eu chamo assim, né? Que seria essa energia total mecânica, que significa velocidade do corpo, altura do corpo. Tá? Isso seria a terceira situação. O terceiro tipo de fluxo de energia que eu posso ter em alguns tipos de movimento. Claro que aqui é um pouquinho mais complicado, né, gente? Nessa Power Conservation eu tenho duas fases, né, claras. Aqui eu tenho relativamente simples, porque o fluxo de energia vai de um lugar para o outro. Aqui não, aqui vai de um lugar e volta para o mesmo lugar. Né? Eu tenho aqui um fluxo um pouquinho mais complicado, mas também não é nada demais, né? É como se fosse uma mola aqui funcionando. E o nome já indica, conservação de energia. Né? É o que a gente aprende na física no segundo grau e quase sempre a gente não lembra. Depois, todos os meus alunos e eu, inclusive, tinha que pegar livro de física para lembrar um pouco disso, onde é que estava isso, perdido lá nos conteúdos do ensino médio. Né? Aí aqui, qual é a função? Economia metabólica, né? Super importante, né? Mas também, claro, isso aqui pode me ajudar também paralelamente para situações de alta potência, embora sejam principalmente aqui que aconteçam, né? Mas aqui eu tenho saltos no mesmo lugar e tenho, em certo modo, também na caminhada, em altas velocidades, né? Quando eu começo a caminhar 5, 6 km por hora, eu começo a usar também essa energia, né? Embora o principal sistema de conservação seja pendular, mais do que elástico, mas está atuando. Né? Entenderam esse fluxo de potência ou de energia no corpo, nesses três tipos de exercício? Ou seja, se eu conseguir fazer o que vocês foram fazendo, analogias, né? O professor disse que o início do sprint tem a ver com essa situação. Então, o início do sprint tem a ver com qual? Com A, B ou C? Conservação, amplificação ou atenuação? O que é predominante no início do sprint, nos 10 primeiros passos? Atenuação? Acho que é conservação também. Amplificação. Legal que deu as três. Isso é bom. Eu acho que é amplificação. As três possibilidades, o pessoal foi... Por que seria amplificação? Porque é uma aceleração, né? Gerar primeiro um trabalho muscular para depois ser convertido em movimento, né? Parado.
É isso Tem aí. que acelerar. O início do sprint é uma situação típica de Power Amplification. Amplificação. Tá? O corpo está parado, né? Eu tenho energia mecânica zero naquele instante anterior à largada, e a partir dali, músculos, né, transmitindo muita energia para tendão funcionando só como transmissor, né? Tanto é que não tem nem energia negativa ali, né? Isso a gente já comentou num outro tópico especial sobre isso. Então ele transmite essa energia para o corpo rápido, né? Aqui eu tenho que ter a taxa de produção de força boa, né? Eu tenho que acelerar rápido, eu tenho que transmitir essa força do músculo para o corpo de forma rápida. Então, se eu tenho um corpo que tem instabilidade, se eu tenho articulações que estão instáveis, estão frouxas, eu não consigo transmitir bem isso, né? E aí eu perco em aceleração, né? Tudo isso tem a ver com esse fluxo de energia, que não é simples, claro, quando passa para o corpo, depende, se eu tiver um core fortalecido, eu consigo transmitir melhor. Se meu core não é fortalecido, eu sou todo Genzo, né? Essa energia ela não se transmite para o corpo direto, ela vai se perder um pouco nessas articulações enfraquecidas ou nesse centro enfraquecido, né? E vai se dissipar a energia, eu perco energia, e aí eu não ganho tanta velocidade. Grandes sprinters são uma rocha no core, né? Eles transmitem muito, o tronco é muito fixo, né? Eles geram muita energia, mas com muita transmissão boa. Nas articulações são estáveis também, né? Tudo isso ajuda. O idoso já não tem tanto isso. O idoso é um caso que perde um pouco nesse power amplification, muitas vezes por causa dessa transmissão que não é muito boa do músculo para o organismo como um todo, tá? Muito bem. Ô, professor, Diga. tem uma dúvida. Por exemplo, assim, se eu estivesse analisando um drop jump lá, o indivíduo vai saltar de um drop de 30 centímetros e eu quero fazer análise completa, né? Ou seja, aterrissagem e o salto. Né? Ele começou de 30 centímetros e saltou 40, sei lá. Aí eu classificaria isso como uma amplificação ou uma conservação, tipo, ou ambos. Tipo, ele teve uma certa conservação, né? Que a energia que na aterrissagem ele vai utilizar para o salto, mas ele saltou mais, né? O centro de massa foi mais alto do que a posição inicial. Aí eu classificaria, por exemplo, como uma amplificação, isso? Aí tem predominância, né? O que tu disse é bem verdade, assim, não é uma pura conservação, né? O que tem ali é um pouquinho de amplificação também, mas predominantemente nesse salto aí, nessa zona de alturas, é uma power conservation, tá? Predominantemente, tá? Ali ele ainda, porque ali ele está otimizando até a altura de saltos, mesmo que ele vá um pouquinho mais além, né? Porque claro que tem algo também dos músculos, né? Nesse caso do Power Conservation, mas a gente sabe que o principal é uma conservação ali de energia que ele está potencializando, tanto é que é um salto que a gente chama de potência elástica, em torno da altura ótima do drop jump, tá? O que seria mais fácil de definir como outras seria se tivesse, por exemplo, zero de altura, né? Então, mas tua pergunta tem razão. Eu colocaria como conservação de potência. Agora, por exemplo, Power Amplification eu colocaria, aí já respondendo a pergunta que eu ia fazer para a Edilene, mas a Edilene se escapou até, por exemplo, seria o Squat Jump. Tá aí. O Squat Jump seria um salto onde eu não tenho dúvida que é o Power Amplification. O salto agachado, né? Então, eu estou parado aqui, meus músculos estão contraídos isometricamente e eu tenho que gerar movimento. Os músculos que vão a dar essa arrancada, né? Então, dessa energia dos músculos antigravitários que vai transmitir, vai ganhar altura. Aqui eu tenho certeza que é Power Amplification, aqui é total, né? Agora, quando eu tenho, por exemplo, salto em contramovimento, aí é uma situação mais difícil, né? Tem um pouco de Power Conservation, mas a gente sabe que tem muito de Power Amplification, né? Mas aqui é um pouquinho mais complicado, aqui já é uma mistura dos dois, tá? No drop jump, viu, Jonas? Eu colocaria como uma situação exemplar de predominância de Power Conservation nas alturas próximas da ótima, né? Naquela região 2 que a gente chama lá do treino pliométrico, né? Que é em torno da altura ótima de salto.
ali seria uma situação de power conservation. Embora a gente saiba que tem uma contribuição a mais de alguma coisa amplification, mas a predominância é um power conservation, né? Agora, quando eu tenho a altura acima do ponto ótimo, tu deu ali o exemplo, o cara subiu numa caixa de 30 centímetros. Agora, vamos imaginar assim, ele sobe numa caixa de 80 centímetros. É uma caixa tremenda, assim, que só saltador que faz esse tipo de treino louco, né? A gente sabe que o resultado não vai ser bom desse salto, né? Por quê? Porque ali vai estar muito... A tarefa motora vai gerar o quê? Muito power attenuation. Tem um pouquinho de conservation, mas a predominância nesse tipo de salto, que é a potência excêntrica, que a gente chama, né? A fase 3 dos saltos, dos treinos pliométricos ali, é power attenuation. Entendeu, Jonas? Então, que a gente pode falar em predominâncias nesses casos, assim, típicos que eu acabei de dizer, né? Entendi sim, professor. Obrigado. É sempre predominâncias, né? E a ciência está nos ajudando a entender mais o que está acontecendo. E ela é, às vezes, articulação dependente. Quer ver um problema? Agora eu vou falar de um caso que, às vezes, mais complica o aluno, mas é o fato, tá? É, por exemplo, contramovimento, salto em contramovimento. Eu acabei de dizer que o salto em contramovimento é uma mistura, né? Ele tem um contramovimento, ou seja, tem um pouco de power conservation, tá? Ele tem, só que ele tem muito power amplification, porque a altura ali do contramovimento não é que me dá uma carga ótima de power conservation, tá? Por isso que é uma mistura, é difícil de dizer qual é. Mas a gente sabe, por exemplo, que ao nível de tendão do tendão de Aquiles, tá? Isso já foi avaliado com técnica de imagem direta, medido, isso não é opinião, né? Tá? O que acontece ali? No contramovimento, em pessoas que não são altamente treinadas, era aquela população que o Kubo estudou naquele estudo, no contramovimento, a unidade músculo-tendão ali do gastrocnêmio, dos flexores plantares, músculo atuava já nessa situação, que não é otimizado para power conservation, já isometricamente. Quem respondia pelo alongamento e encurtamento do contramovimento, ali era o tendão de Aquiles, na articulação do tornozelo. Ou seja, mesmo com uma carga relativamente pequena, onde não teria tanto power conservation, seria uma mistura desses dois, aconteceu aqui uma situação de power conservation exato ao nível da articulação do tornozelo. Não se sabe bem ainda, até hoje, o que acontece nos extensores do joelho. Ainda, tá, provavelmente não é tão... Porque o corpo não é... A mola não é tão carregada ali no joelho nessa altura baixa, né? O contramovimento não é um cai rápido, né? É considerado um cai lento, né? Mas é discutível, aí entra um pouquinho a complexidade de cada movimento que cada articulação faria, mas isso já nos atrapalha, porque a gente nem sabe exatamente de muitos exercícios e mais complica. O interessante é vocês entenderem o todo aqui, entender esse fluxo de energias em tipos de movimento, né? E as repercussões energéticas que tem aí ligada à biomecânica, cinesiologia e fisiologia, né? Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente tem 3 situações. Claro, tentem achar, claro, vejam o tipo de movimento de vocês e coloquem o que é predominante. Se quiserem, até abordem um pouquinho mais. Mas eu quero que vocês me adicionem isso. Coloquem se é uma atenuação de potência, amplificação de potência ou conservação de potência. Tá? Então, conservação. Estão vendo aqui eu digitar? Não. Sim. Vou botar até o sobrenome aqui para questão. Aí, teve gente que já está botando amplificação de potência, subir escadas. Tem sentido. Tem sentido. É isso aí. E, inclusive, gente, tem maneira até da gente calcular a energética disso, né? Se eu sei, por exemplo, a inclinação da escada, o quanto eu ganho em altura, eu posso estimar a potência mecânica pela potência mais da energia potencial, né? Eu sei a massa do sujeito, eu posso multiplicar pela aceleração gravitacional, tem força-peso, vezes metro que eu ganho em altura, eu tenho ali a potência mecânica, do tipo de gesto.
É o que a gente faz no teste de margaria da escada, né? A gente mede isso só pela altura, a gente sabe o quanto o cara leva de tempo para ganhar X degraus, né, da escada. E aí isso me dá uma potência mecânica já. E, inclusive, a potência metabólica disso. Né? No caso da escada, subir escada rapidamente ali, eu tenho... Subir escada, né? Eu tenho uma situação onde tem contrações concêntricas, a eficiência é de 25%. Portanto, o quanto que eu produzo de energia mecânica, eu tenho que multiplicar por 4 para eu estimar o quanto que eu gasto de energia para gerar esse movimento. Tá? O exemplo que eu quero dar... Oi, diga. A maioria, tipo, quando eu vou analisar os movimentos de contração concêntrica, a eficiência muscular sempre vai ser em torno ali de 25? Sim, ela varia, tá, em função de algumas coisas, tá, mas é simplificado assim, 25%, tá, mas pode variar em função da velocidade de movimento. O que se sabe é que a maioria dos movimentos locomotores são em torno dessa região ótima de eficiência, que é 25%. Se eu tiver algum movimento que eu faço em velocidade muito, muito grande ou muito, muito baixa, pode também baixar um pouquinho essa eficiência. Mas aí mais complica aqui a análise do que... Mas só para dar uma ideia para vocês, vamos dizer assim, que eu peso 100 quilogramas, tá? Massa corporal minha. Massa corporal. Vamos dizer que eu ganho 1 metro de escada, tá? Eu subo escada e tenho 1 metro vertical, tá? Que são em torno de, não sei, 5, 6 degraus, depende da altura do degrau, mas vai dar 1 metro, tá? Isso aqui é o deslocamento vertical. Eu tenho 1 metro subindo escadas, tá? O deslocamento vertical é 1 metro, tá? Qual é o trabalho mecânico disso? Devido à energia potencial. Vou botar aqui. O ganho disso vai ser mg, massa corporal, né, que é C43. Será que funciona as equações aqui? Ah, funciona. C43 vezes a aceleração gravitacional, que é 9,81, vezes o delta vertical, que é 1 metro. A massa é C42, professor. Obrigado. Isso, né? Bem que eu estava vendo, estava iluminado o que eu queria agora. Isso aí. Então, vai dar vezes C43, que é o delta vertical. Isso vai me dar o trabalho mecânico, tá? Que eu preciso para executar isso, e não me deixou fazer, porque deve estar com ponto e vírgula. Então, vamos ver. Isso. E isso aqui em joules de trabalho mecânico. Se eu quiser saber, por exemplo, vamos dizer que eu levei 2 segundos para fazer o tempo dessa tarefa, subir essas escadas, tempo da tarefa. Levei 2 segundos. Eu posso calcular a potência mecânica, que é trabalho dividido pelo tempo da tarefa. Então, eu tenho que o trabalho, que é em torno de 1000 joules, dividido por o tempo da tarefa. Aqui vai me dar joule por segundo, é watts. Eu tenho watts de potência mecânica. Se eu quiser saber a potência metabólica estimada, eu tenho que saber a eficiência. Então, vamos fazer... Deixa eu ver se isso aqui funciona. Funciona. Qual é a eficiência muscular? Aqui, gente. 5? 25, né?
Eu vou botar em termos fracionais, tá? Tem que ser vírgula, né? 0,25 significa 25%, tá? Eu vou botar aqui só para a gente lembrar. Potência metabólica, gente, vai ser o quê? Vai ser a potência mecânica vezes a eficiência. É isso? Ou é dividido? Dividido. Ah, dividido, claro. Isso. Tudo isso, gente, vem da equação essa aqui, ó. Eu só manipulei essa equação aqui. Eficiência é igual a trabalho mecânico dividido por energia metabólica. — 2.000 watts. Se eu quiser saber a potência metabólica, como é que se chama? Dividido pela massa corporal, Henrique? Ativa? Relativa, né? Normalizado. Normalizada, relativa, vai ser a potência metabólica dividida por massa corporal. Aí vou ter watts por quilograma, que é uma medida bem usual de saltos, por exemplo. Se usa, eu posso até comparar potências em diferentes tipos de teste. Gente, para fazer esses cálculos, esse teste aqui, eu preciso ter só um cronômetro, tá? E saber a altura vertical que ele vai passar por essas escadas, assim. Tá? Essas são as duas medidas, ou seja, não é uma coisa tão difícil, tá? Que às vezes, agora eu fiz um monte de cálculo que parece que é uma matemática profunda, mas vejam que aqui eu uso só multiplicação, divisão, é bastante simples, tá? Mas isso aqui me dá um registro do quanto de energia que eu despendo para uma tarefa básica. Claro, essa é simples, né? Subir uma escada, né? Se eu tenho que calcular, por exemplo, conservação de energia, já complica, né? Porque eu tenho a fase excêntrica, concêntrica, é mais difícil. Tá? Muito bem. Fizemos aqui um exercício teórico para vocês verem de como funciona essa fisiomecânica. E vejam que eu tenho informações ali que são ligadas à cinesiologia, vocês viram. Né? O músculo age concentricamente, ele está encurtando nessa tarefa, é um motor primário, não é? A partir daí eu sei a repercussão energética que eu tenho no movimento, inclusive em exercícios mais simples, na musculação, onde não é importante saber, mas de qualquer jeito eu posso ter uma noção do que está acontecendo energeticamente, né? Quando eu tenho a fase concêntrica e excêntrica daquele movimento. Tá? Então, tarefa, gente, é vocês preencherem a coluna aqui, H. Paro aqui o compartilhamento. Voltamos. Dúvidas, gente? 11:04, Deus me livre. Não, então